Olá, vamos continuar o nosso estudo sobre as qualificações para a liderança na igreja, baseadas as qualificações em 1 Timóteo capítulo 3 e Tito capítulo 1. Esta é a lista das qualificações. Essas qualificações são 15, sendo que se encontram em 1 Timóteo 3, 1 a 7. Em Tito 1, 5 a 9, não são qualificações inéditas, são as mesmas qualificações. Portanto, estudando 1 Timóteo capítulo 3, nós já temos todas as qualificações exigidas para a liderança da igreja. No entanto, vale a pena dar uma olhada sim e ler com atenção Tito capítulo 1, versículos 5 a 9, principalmente a parte que fala dos filhos. Ela dá uma nova conotação, um novo parecer a respeito dos filhos, não apenas o que há em 1 Timóteo capítulo 3, mas ele complementa e torna o assunto, inclusive, mais incisivo, mais forte, mais penetrante. Então, talvez olharemos em Tito capítulo 1 apenas ao tratarmos dessa qualificação sobre família. A lista das qualificações, essa que se encontra aqui. Ele deve ser irrepreensível. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2 diz: é necessário, portanto, que o bispo seja... Aí começam as qualificações. Irrepreensível. Por irrepreensibilidade, nós não queremos dizer que o líder não peca. Deus sabe que todas as pessoas pecam, inclusive os líderes também pecam. E da mesma maneira como qualquer crente tem que tratar o seu pecado, confessando a Deus seus pecados, acertando com as pessoas as quais ou contra as quais ele tem ofendido, ele deve acertar, confessar, pedir perdão e resolver isso. Isso já é a qualidade de um crente irrepreensível. Ser irrepreensível na liderança significa ser não acima de qualquer suspeita, porque já falamos a respeito disso, mas ser alguém em que as pessoas não conseguem apontar o dedo dizendo: você é repreensível ou você fez algo passivo de repreensão. Não porque o líder consegue esconder bem os seus pecados, mas porque ele tem um caráter, ele desenvolve um caráter com a graça de Deus de agir de uma maneira correta. Inclusive, essa é a diferença entre caráter e reputação. Reputação é aquilo que os outros veem. E caráter é aquilo que eu faço quando ninguém está me olhando, ou seja, a maneira correta de andar, mesmo que não haja uma fiscalização do meu comportamento por parte dos homens. Nós temos um clássico exemplo no Antigo Testamento de Jó. Jó era íntegro. A integridade de Jó estava no fato não dele não ser pecador, não dele não escorregar, dele não pecar, mas no fato dele ter uma plena comunhão com Deus. Nós notamos Jó, por exemplo, oferecendo sacrifícios a Deus em favor dos filhos, não por pecados específicos, mas se porventura os filhos tivessem pecado. Então ele queria manter uma margem de segurança para a sua própria família. Então ele era irrepreensível. E manter margem de segurança é muito importante no exercício da liderança na igreja, porque há certas práticas que elas não são pecado em si próprias. Porém, os líderes eles devem evitar tudo aquilo que possa ser repreensível. As pessoas tendem a aumentar aquilo que elas veem, aquilo que elas ouvem. E se houver maldade em relação a algum líder,
facilmente as pessoas vão caluniar. Mas a calúnia e a maledicência, embora possa também surgir do nada, normalmente pega-se em algo que todos já viram fazer ou já comentaram. Por exemplo, um líder precisa ter muito cuidado com o seu relacionamento com o sexo oposto. Se ele é uma pessoa carinhosa com a sua família, ele abraça, ele beija, ele acaricia, isso é uma coisa, mas quando o líder ele toma certas liberdades de contato físico com a pessoa do sexo oposto, isso não significa que ele está flertando, não significa que ele está paquerando, que ele está tirando algum proveito desse acaloramento do relacionamento. Porém, em alguns casos ele se torna repreensível, porque alguma pessoa pode levantar alguma queixa, alguma denúncia falsa de que tal líder é uma pessoa muito licenciosa, é uma pessoa muito libertina, uma pessoa que toma certas liberdades em ter contatos físicos inapropriados com pessoas. Então é muito arriscado que um líder facilite a situação, tendo situações em que pessoas podem ou possam comentar. Da mesma maneira, no trato para com as crianças. Todas as crianças gostam de líderes, porque são comunicativos, são brincalhões, são atenciosos, e as crianças gostam disso. Então as crianças vêm, abraçam, pulam, e isso é saudável. E sempre que há uma publicidade, ou seja, quando o líder está em público, ele não tem o que esconder. Porém, ele deve tomar cuidado com certas situações, com pessoas do sexo oposto, pessoas jovens, pessoas ou crianças, para que ele não entre numa situação de repreensão ou de dúvida a respeito do caráter e da moralidade dele. É claro que eu falei a respeito de essa questão de liberdade, moralidade, na questão física, mas tem muitos outros aspectos que um líder pode se tornar repreensível. Por exemplo, não é errado em si próprio a prática de fazer uma prestação. Eu acho que ninguém é disciplinado de uma igreja porque ele comprou algum produto em prestações. Agora, o líder precisa tomar muito cuidado, porque se ele começa a ter essa prática de tudo que ele quer ele compra, ele faz um crediário, ou ele compra fiado de amigos, de pessoas do comércio que ele conhece, pode ser que em algum momento ele se enrosque nas finanças e aquilo se tornaria para ele um alvo de ataque de certas pessoas e ele se tornaria repreensível. Então, mencionei aí duas áreas importantes, a área moral e da aparência e a área das finanças, mas tem muitas outras áreas e cada pessoa precisa andar com Deus sabendo como que ele está lidando com essas questões. A outra qualificação encontrada em 1 Timóteo capítulo 3 é que ele tem que ser esposo de uma só mulher. Nós sabemos que no passado, por exemplo, até nas igrejas gregas, havia uma dificuldade de ver um líder viúvo casando-se novamente, mesmo que fosse com uma pessoa crente no Senhor. E nós sabemos que a palavra de Deus não proíbe isso. Um líder ou qualquer crente que fique viúvo, ele está livre para se casar novamente. Não tem um período, depois de quanto tempo que ele tem que se casar. A Bíblia não fala isso, mas o costume para algumas culturas é que ele tinha que ser esposo de uma só mulher e a santidade
do casamento era exclusiva para uma pessoa, ou seja, se ele ficasse viúvo, ele deveria continuar viúvo até ele também morrer. Bom, eu não penso assim, eu não sei se há hoje em dia pessoas que pensam assim. Portanto, se um viúvo se casa com uma outra pessoa, ele não tem duas esposas. Ele simplesmente ficou viúvo e casou com uma outra pessoa, conforme Romanos capítulo 7, embora o assunto não era aquele em Romanos capítulo 7 de casamento, mas a ilustração é muito bem colocada e dando uma liberdade para que quando o cônjuge morre, então aquele cônjuge que está vivo, ele está livre para se casar novamente. Então não se trata disso, esposo de uma só mulher. Haveria outras questões a respeito de divórcio. Então, se uma pessoa se divorciou, ela se separou, por seja lá quais forem as razões, e ela se casou novamente, não com a mesma pessoa, se reconciliando naquele casamento, mas casando com uma outra pessoa, então nós diríamos, ou a palavra de Deus diz que ele tem duas mulheres. A gente não vai ficar atacando ninguém a respeito disso, mesmo porque as pessoas crentes que são divorciadas e casadas, elas já sabem a limitação dela. Então, me parece que a igreja deveria evitar ter um divorciado na liderança. Surgem algumas questões, muitas questões. Uma delas é se esse candidato a líder ou líder, ele foi a parte ofendida num relacionamento, numa traição ou em algum abuso, seja lá o que for, e houve um divórcio. Ele está livre? Bom, é muito difícil provar a respeito de inocência de pessoas, mas a Bíblia ela não coloca esses pormenores, ela simplesmente diz que deve ser esposo de uma só mulher. Seria ridículo dizer também que ele tem que ser esposo de uma só mulher de cada vez, ou seja, no momento ela é a minha mulher. Depois ele se divorcia, casa com outra, no momento essa é a minha esposa. Não, isso daí é claro que seria uma distorção até do próprio bom senso. Esposo de uma só mulher quer dizer uma pessoa que se casou e exceto pela morte, ele não vai se separar e contrair novas núpcias e se tornar líder. Alguns dizem que ele deveria ser casado. Eu tenho minhas dúvidas a respeito disso. Embora uma pessoa casada, teoricamente, seria uma pessoa mais experiente, mais experimentada, mas isso necessariamente não é uma verdade absoluta. Nós sabemos que há solteiros ou solteiros porque não conseguiram um casamento ou porque não querem um casamento, mas são pessoas castas, pessoas obedientes a Deus, pessoas sábias e pessoas que contribuiriam muito na liderança. Veja bem que se uma pessoa ficar muito firme nesse argumento de que tem que ser casado, não pode ser um solteiro, e isso cada igreja, cada diretoria, assembleia da igreja decidirá, mas isso é apenas uma opinião. Se ficarmos muito firmes na questão de que ele tem que ser casado, obrigatoriamente, com esse argumento, você tem que dizer que ele tem que ter filhos também. Sim, porque o texto da qualificação diz que ele tem que governar bem a casa. E em Tito capítulo 1 diz que ele tem que ter filhos fiéis ou crentes que não sejam acusados de dissolução. Então, obrigatoriamente, se ele tem que ser casado, obrigatoriamente ele tem que ter filho também, porque está nas qualificações. Mas eu interpretaria de maneira diferente. Se ele for casado,
Ele não pode ser divorciado, tem que ser esposo de uma só mulher, se ele for casado. E se ele for casado e tiver filhos, então os filhos precisam dar um bom exemplo de crentes também. Então, esses assuntos sempre são assuntos bem polêmicos, bem difíceis, mas eu espero ter ajudado quanto a isto. Esposo de uma só mulher quer dizer alguém que está no compromisso da indissolubilidade do casamento, ou seja, até que a morte o separe, ele está ali casado. Agora, isso não quer dizer que uma pessoa não possa se divorciar em alguns casos, como traição, espancamento e talvez outras situações. Mas, caso aconteça isso, evidentemente ele está fora da liderança, ele não pode mais exercer aquela liderança da igreja. José, o pai de Jesus, foi um homem de uma só mulher. Ele não queria difamar a sua esposa. Nós sabemos o que aconteceu. Então, aquilo é um bom exemplo para nós de alguém fiel. Mas Deus mostrou toda uma situação muito melhor do que ele estava pensando. A outra qualificação é que ele tem que ser temperante. Temperante tem muito a ver com bebida alcoólica, mas parece que não é propriamente o caso, mas tem a ver com vamos chamar de temperamento. Algumas pessoas têm um temperamento dócil, muito fácil de lidar. Outras pessoas têm um temperamento muito forte. Então nós diríamos que pessoas de temperamento forte não podem ser líderes? Não é nada disso. Os grandes líderes da história eram pessoas de temperamento muito forte, inclusive líderes do serviço de Deus, da obra de Deus, porque há pessoas com temperamento muito forte que elas conseguem ser muito determinadas naquilo que elas fazem para o Senhor. Então, o temperamento forte não desqualifica alguém. Porém, uma pessoa que tem um temperamento forte, ou pavio curto, ela precisa andar na dependência do Senhor e talvez com muito mais dificuldade do que uma pessoa naturalmente mansa, dócil, ele precisa depender do Senhor para controlar o seu temperamento. Moisés era manso, o homem mais manso da terra, conforme o relato bíblico. No entanto, ele perdeu as estribeiras e acabou espancando a rocha quando ele deveria falar com a rocha. Agora, nós sabemos que é só Deus que pode controlar o nosso temperamento. Nós podemos fazer força para isso, mas em algum momento o nosso temperamento vai aparecer. E quando eu digo temperamento, eu não estou falando dos 4 temperamentos, eu estou falando da própria índole das pessoas, aquela disposição que ele tem de aguentar os desaforos calado, ou aquela pessoa que explode. Porque tem também as pessoas que não explodem, mas elas implodem. Isso também seria muito ruim na obra de Deus, porque teríamos pessoas muito melindrosas servindo na obra de Deus, porque os líderes serão ofendidos vez por outra, e por isso eles precisam manter a paciência, a mansidão, serem longânimos, e só Deus quem dá capacidade para que as pessoas tenham esse domínio, seja para não explodir e seja também para não implodir, mas entregar para o Senhor, porque ao Senhor pertence a vingança. Então nós não precisamos carregar ira, raiva das pessoas, nós podemos confiar que o Senhor vai nos consolar e nos ajudar. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais a respeito dessas 3 qualificações: ser irrepreensível, esposo de uma só mulher e temperante. Deus os abençoe e até o nosso próximo estudo.